A primeira coisa que me vem quando penso naquela noite não é o carro, nem a estrada. É o silêncio dentro do meu próprio carro. O tipo de silêncio que deixa a gente atento ao que não devia. Eu estava descendo a avenida principal de madrugada, já perto da divisa da outra cidade, quando notei os faróis vindo atrás. Não era estranho ter alguém na mesma via àquela hora, mas tinha alguma coisa no jeito que aquela luz ficava cravada no mesmo ponto do retrovisor, sem mexer nem um centímetro, que me fez tirar o pé do acelerador. Eu reduzi, ele reduziu igual. Eu acelerei de novo, só para ver. Ele ficou exatamente na mesma distância. Parecia que a gente estava preso num mesmo ritmo, só que era eu quem mudava o ritmo. Ele não. Não entendi nada na hora. Pensei que era impressão, que a minha cabeça estava cansada pela viagem longa, mas quando virei para o bairro seguinte, uma entrada que quase ninguém usa, ele virou junto, sem hesitar, sem acender seta, sem diminuir para checar para onde eu ia. Só virou. Como se estivesse ligado em mim, não na rua. Eu tentei não olhar tanto pelo retrovisor, mas era impossível. Aquele SUV preto, grande, faróis limpos, parecia grudado na mesma linha de distância. Nem mais perto, nem mais longe. Eu entrei numa rua de calçamento só para ter certeza. Ele entrou também, e ele continuava igual. Nem um balanço a mais, nem uma freada. Era como se não existisse irregularidade nenhuma no chão para ele. O barulho das pedras batendo no meu assoalho vinha forte. O dele, nada, só a presença. Numa das esquinas, eu fiz algo que nunca faço. Dei um retorno bem fechado, quase errado, só para pegar ele de surpresa. A rua tinha tipo um canteiro pequenininho no meio, mal cabia o retorno. Eu fiz mesmo assim. Ele surgiu atrás de novo. Do mesmo jeito, na mesma distância. Ali o frio veio, não aquele medo de assalto, de abordagem, de briga. Foi outro tipo. O tipo que faz a gente perceber que não está lidando com algo comum. Eu não entendia o que eu estava vendo. Eu pensei seriamente em parar no primeiro posto, mas não tinha posto. Só casas baixas, todas apagadas. Eu decidi seguir para a estrada outra vez, como se sair das ruazinhas fosse me dar algum controle. Quando peguei a pista de novo, eu fui até onde me senti confortável acelerar. E quando digo acelerar, é acelerar mesmo. O velocímetro passou de 100. Ele ficou no mesmo ponto no retrovisor. Não aproximou. Não ficou para trás. Não hesitou em nenhum cruzamento. Nada. Era como se eu fosse só um trilho e ele estivesse preso ali, me acompanhando sem esforço. Depois de alguns quilômetros, quando cheguei perto da praça da cidade vizinha, eu resolvi parar. Eu precisava ver se ele ia parar também. Parei perto do canteiro. Deixei o carro encostar na guia e fiquei olhando para o espelho lateral, meio torto, tentando não respirar tão alto. Ele não parou. O SUV passou bem devagar, como se estivesse escoltando alguma coisa. A velocidade era tão certinha que dava para contar os segundos. Ele veio vindo, até ficar alinhado com meu carro. Foi aí que eu vi o motorista. Ele estava com as duas mãos no volante. A postura reta demais, o pescoço parado, travado para frente. E os óculos, aqueles óculos espelhados que escondem tudo, até a intenção. Só que não era o óculos que me incomodou, era o rosto. Ele não piscava, não mexia a mandíbula. Não virava nada em direção alguma. Era como se estivesse vazio por dentro, só ocupando espaço dentro do carro. O SUV seguiu mais alguns metros e dobrou à direita. Quando tentei ir atrás, não encontrei mais nada. A rua era reta, reta de verdade, sem saída lateral rápida. Mesmo assim, o carro simplesmente sumiu. Eu fiquei parado ali, com as luzes da praça refletindo fracas no retrovisor, tentando entender o que tinha acontecido. E foi só o começo. Eu devia ter ido direto para casa, mas eu não consegui. Depois do SUV sumir, eu fiquei rodando mais um pouco pela região da praça, como se alguma coisa dentro de mim precisasse confirmar que eu não tinha imaginado.
Não era medo naquele momento. Era um tipo estranho de insistência, como se minha cabeça não aceitasse o que meus olhos tinham visto. Eu rodei por umas 2 quadras, olhando para os lados, tentando achar pelo menos o reflexo dos faróis. Nada. A rua era reta, como eu disse. Se aquele carro tivesse seguido reto, eu tinha visto. Se tivesse parado, eu também tinha visto. Não fazia sentido nenhum. Quando voltei para a estrada, ainda tentando processar, eu juro que não esperava mais encontrar aquele carro. Mas encontrei. Uns 15 minutos depois, quando a pista abriu de novo e eu comecei a pegar velocidade para chegar logo em casa, eu vi o mesmo par de faróis surgindo lá atrás, o mesmo brilho, o mesmo alinhamento no retrovisor, a mesma distância exata, como se estivesse marcado com régua. Eu senti o corpo inteiro gelar. Eu estava cansado, mas o cansaço sumiu na hora. Era como se o meu corpo tivesse decidido agir antes de eu pensar. Fui para 120, 130. O carro tremia um pouco. Coisa normal, era a estrada antiga. O SUV veio igual, sem encostar, sem aproximar, sem diminuir. Só vinha. Eu tentei ignorar. Pensei, segue até a cidade, se ele fizer qualquer coisa estranha, para na polícia, pronto. Mas mesmo assim, mesmo tentando pensar racionalmente, o jeito que aquele carro se movia não parecia normal. Quando eu cheguei na entrada da minha cidade, fiz questão de entrar por um caminho que eu conheço muito bem, cheio de lombada, curva apertada e rua estreita. Se ele estava seguindo, ali ele ia mostrar alguma falha. Não mostrou. As lombadas que me faziam quase parar não mexiam nele. As curvas que me obrigavam a segurar firme no volante não alteravam nada. A distância continuava idêntica, exatamente idêntica, como se eu fosse só uma linha que ele precisava acompanhar. Eu virei numa rua que leva para um posto 24 horas. Era o único lugar iluminado. Quando entrei no pátio, respirei fundo, achando que ele ia parar atrás de mim. Ele não parou. Passou devagar, do mesmo jeito de antes, e seguiu adiante pela avenida. Eu fiquei ali sentado dentro do carro por uns minutos, com o motor desligado e os braços tremendo sem controle. Não era nem medo. Era a sensação de que alguma coisa tinha me escolhido. Não sei explicar melhor do que isso. Quando cheguei em casa, deixei o carro na garagem e fiquei parado na porta, olhando a rua. Eu queria garantir que ele não tinha voltado. A rua estava vazia. Parecia que nada tinha acontecido. Dormi mal naquela noite. Toda hora eu acordava achando que tinha alguém encostado no portão. E quando finalmente amanheceu, o cansaço bateu de um jeito que me deixou irritado, como se meu corpo tivesse envelhecido anos de uma noite para outra. O pior foi no dia seguinte. Eu acordei com a sensação de que precisava fazer alguma coisa. A primeira coisa que fiz foi ligar para o meu amigo que trabalha numa das lojas perto daquela praça onde o SUV tinha passado devagar. Ele conhece o pessoal do comércio todo. Perguntei se havia câmera virada para a rua. Ele disse que sim. Eu fui para lá. Cheguei antes do movimento abrir de vez. Entrei pela porta lateral e pedi para olhar as câmeras do horário aproximado. Não falei nada de perseguição, de medo, nem do que eu tinha visto. Só pedi para ver a rua. A gente adiantou o vídeo até achar o meu carro. Eu apareci certinho, chegando perto da praça, reduzindo e parando perto do canteiro. Aí o SUV surgiu no vídeo. Foi nessa hora que meu estômago travou. No vídeo, o carro fazia exatamente tudo que eu tinha visto. Vinha devagar, alinhado, mantendo a mesma distância. Só que no vídeo tinha uma coisa que eu não sabia até aquele momento. O motorista não se mexia mesmo, nem o mínimo. Nem aquele movimento natural que todo mundo faz, de ajeitar o volante, mexer o ombro, virar o pescoço só um pouco. Ele ficava completamente parado, do começo ao fim. Parecia uma foto, só que respirando. O mais estranho foi outra coisa. Quando o SUV passou por mim e dobrou a esquina, a câmera pegou parte da rua lateral por alguns segundos. E ali, simplesmente, ele não apareceu mais. Era como se tivesse desaparecido logo depois da curva. No vídeo,
numa rua completamente aberta. Eu não tive reação. Fiquei olhando para o monitor, tentando encontrar alguma explicação que não soasse absurda. Meu amigo olhou para mim e perguntou o que estava acontecendo, mas eu nem consegui responder direito. Eu só pedi para voltar alguns segundos e assistir de novo. E de novo. E de novo. O carro dobrava a rua e sumia. Não diminuía, não acelerava, não tinha sombra, não tinha farol, nada. Só sumia. E ali eu percebi que o que eu tinha vivido não era só cansaço da viagem, não era impressão, não era paranoia, era real. E ainda faltava a pior parte. Depois de ver o vídeo pela 5ª ou 6ª vez, eu comecei a sentir outra coisa, além daquele medo que já tinha virado parte do meu corpo. Era uma sensação de que aquilo não ia parar ali, que tinha mais coisa e que alguma parte da minha rotina ia acabar esbarrando nesse carro de novo. Passei o resto do dia com a cabeça longe de tudo. Trabalhei sem atenção, comi sem sentir gosto. Andei pela casa como se tivesse alguém me observando por dentro. A noite chegou e eu fiquei evitando olhar pela janela. Evitei até abrir a garagem. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia ter que sair de novo, mas naquele dia eu não tinha condição emocional. Meu corpo estava reagindo sozinho. Ombro duro, respiração curta, aquela tensão presa na nuca que não solta nem com banho quente. Mas não foi naquela noite que a coisa aconteceu. Foi na manhã seguinte. Eu estava indo trabalhar, num horário em que a rua costuma estar tranquila, quando virei a esquina da minha rua e vi um carro parado mais à frente. Não era o SUV, era um sedã claro, comum, desses que a gente vê todo dia. Só que ele estava parado num lugar onde ninguém nunca para, numa sombra que ele nem precisava. Quando passei por ele, eu senti aquele reflexo automático de olhar para o vidro do motorista. O banco estava vazio, completamente vazio. De cara já me deu um arrepio, mas eu tentei não criar história na cabeça. Continuei dirigindo, tentando me convencer de que o meu corpo estava reagindo por reflexo ao que tinha acontecido nos últimos 2 dias. Só que, 2 quadras depois, no sinal da avenida, eu olhei pelo retrovisor e vi uma coisa que travou minha respiração na garganta. O sedã claro estava vindo atrás. E estava na mesma distância exata, idêntica, a mesma coisa que o SUV fazia. Eu senti o estômago virar. E dessa vez eu não pensei em acelerar. Eu não pensei em testar nada. Eu só segui. Eu só queria chegar no trabalho, parar o carro num lugar cheio de gente e respirar um ar que não fosse o ar da minha rua. O sedã seguiu atrás. Entrou na mesma rua que eu. Parou no mesmo sinal. Mantinha aquela distância impossível, como se tivesse sido medida com fita métrica. Quando eu virei para entrar no bairro do trabalho, ele virou também. E eu já estava com a mão suando no volante, o coração batendo forte demais, a cabeça rodando. Eu entrei no estacionamento do meu trabalho e parei o carro. Ele não entrou. Passou devagar, como o SUV fez. Tão devagar que parecia que o tempo tinha desacelerado só para o carro dele. Foi nesse momento que eu vi, não o motorista, mas algo que fez tudo dentro de mim despencar. No painel dele, bem na parte onde a luz do sol bateu por um segundo, tinha um par de óculos escuros. O mesmo tipo, o mesmo brilho espelhado. Eu travei. Eu não sabia se era o mesmo homem. Eu não sabia se era outra pessoa. Eu só sabia que aquilo era uma repetição do que aconteceu 2 dias antes, só que em outro carro. E naquele momento eu entendi que não era coincidência, não era paranoia, não era cansaço. Eu fui seguido de novo. Passei o dia inteiro tentando disfarçar. Trabalhei como se tivesse alguém me observando pela janela. Meu corpo não entendia mais o que era estar relaxado. A sensação era igual a de ficar com febre. Aquela inquietação constante, aquela certeza de que alguma coisa ruim vai acontecer. Saí do trabalho no fim da tarde e fiquei olhando a rua por uns minutos antes de ir para o carro. Nada. Nenhum carro estranho. Nenhum farol suspeito. Dirigi devagar, olhando sempre de canto de olho para os retrovisores. Quando cheguei na minha rua,
eu vi o que eu mais temia. Não o sedã, não o SUV, mas a mesma postura. Um carro parado um pouco antes da minha casa. Motor desligado, vidros escuros, reto demais na vaga, como se tivesse sido colocado ali milimetricamente. Eu encostei o carro na minha garagem com a sensação de que, se eu ficasse olhando direto, alguma coisa ia acontecer. Então, eu não olhei. Eu só entrei, fechei o portão e parei no meio da sala, sem ligar nenhuma luz. Eu fiquei ali até anoitecer, com medo de olhar pela janela, com medo de abrir a porta, com medo de continuar tentando entender. Naquela noite, eu percebi a parte mais proibida de tudo isso. O medo real não vinha do carro, nem do motorista, nem do que eu vi ou não vi. O medo real vinha da certeza de que, em algum nível que eu não consigo explicar, aquilo não tinha terminado. E que talvez não fosse mais sobre eu ter sido seguido. Talvez fosse sobre eu ter sido escolhido. Se alguém aí já passou por algo parecido, ou conhece alguma história desse tipo, comenta aí. Às vezes, só de saber que isso não acontece só comigo, já ajuda um pouco. E, se quiserem, eu posso contar outras coisas que aconteceram depois disso, mas só se vocês acharem que vale a pena. Faz pouco tempo que tudo aconteceu, mas desde aquela madrugada, a minha cabeça não funciona mais como antes. Eu tento seguir a rotina, tento fingir que foi só um susto ou coisa da minha mente cansada. Mas tem hora que o corpo lembra antes de eu conseguir racionalizar. Lembra do vento gelado, da sensação de ter alguém respirando perto demais, do peso de uns passos que não eram meus. Eu tinha passado o dia inteiro num velório de um tio distante. Não era alguém com quem eu convivia muito, mas a família toda resolveu comparecer. Foi naquelas capelas antigas, numa cidade pequena do interior, onde a gente acaba demorando mais do que precisa porque aparece parente que você não vê há anos. Quando a cerimônia acabou, já era madrugada e eu tinha perdido o último ônibus. A casa onde eu estava hospedado ficava depois da rodovia, uns bons quilômetros caminhando. Não costumo me incomodar em andar sozinho. Cresci no campo, já voltei para casa tarde da noite muitas vezes, atravessando pasto e estrada de terra. Só que naquele dia eu estava esgotado, com a roupa cheirando a vela e um peso estranho no peito, aquele tipo de cansaço que parece puxar os ombros para baixo. Mesmo assim, achei que a caminhada me faria bem. A rodovia estava quase completamente vazia. Era um daqueles trechos longos, retos, que parece não ter fim. O silêncio só era quebrado por grilos e um carro distante de vez em quando. O céu estava claro, mas sem lua. Só estrelas muito miúdas. Eu segui pelo acostamento com a mochila pendendo de um lado, pensando em chegar logo e dormir. Os meus passos eram lentos, cadenciados, fazendo aquele som oco no asfalto. Foi ali que a primeira coisa estranha aconteceu. Eu lembro exatamente do momento em que notei. Eu pisava e ouvia outro passo junto. Não no mesmo ritmo. Era meio atrasado, como um reflexo. Eu parava. O outro parava. Eu seguia. O outro recomeçava. Pensei que fosse eco, mas eco não faz pausa. Não acompanha assim. Tentei não dar importância. O corpo cansado faz a gente ouvir de tudo. Mas quanto mais eu andava, mais o som parecia ganhar presença. Não era o barulho de uma pessoa correndo ou pisando forte. Era leve. Leve demais, como se viesse de alguém que caminhava descalço e ao meu lado. Naquele momento, até o vento pareceu parar. O ar ficou mais denso, como se eu tivesse entrado num lugar diferente do resto da estrada. Um trecho onde o som não se comportava igual. A respiração começou a ficar curta. Eu tentava olhar só para frente, mas o canto do olho insistia em querer checar o lado esquerdo, onde o passo surgia. Foi aí que cometi o erro de olhar.
No acostamento, a poucos centímetros da faixa branca, havia marcas de pés. Marcas frescas, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. E não eram marcas antigas, secas pela poeira da noite. Eram impressões nítidas, profundas, seguindo exatamente no mesmo ritmo que eu fazia. Como se a presença que me acompanhava deixasse rastro, mesmo sem corpo, para ocupar o espaço. Eu senti o estômago embrulhar. Não conseguia entender aquilo, não conseguia explicar. A primeira reação foi acelerar, quase sem querer. Não cheguei a correr. Ainda estava tentando agir como adulto, como alguém que não se assusta fácil. Mas aumentei o passo. E foi nessa hora que a situação virou algo que eu nunca mais vou esquecer. O passo ao meu lado começou a acelerar também. Não era imitativo como antes. Era como se estivesse querendo me alcançar, chegar mais perto, ajustar o ritmo para ficar na minha altura. E quando eu respirei fundo para tentar manter o controle, senti um sopro quente chegando perto demais do meu ouvido. Um sopro que não podia existir ali, porque ali não havia mais ninguém além de mim. E antes que eu tivesse qualquer reação, uma voz grave, quase sussurrada, disse: "A pressa não muda o destino." O corpo inteiro travou. Eu não sei como não caí naquele momento. A única coisa que consegui fazer foi disparar pela pista como se a minha vida dependesse daquilo. Corri sem pensar, sem olhar para trás, sem tentar interpretar a frase, só corria. E o que mais me desesperava era o silêncio. Um silêncio absoluto. Nenhum passo atrás de mim, como se a coisa não precisasse correr. Como se soubesse que eu não tinha para onde ir. Depois de algum tempo, meus olhos começaram a arder e minha respiração já raspava na garganta. Foi quando vi 2 faróis se aproximando. Uma caminhonete velha, aquelas de interior, rodando devagar. Fiz sinal com os braços, quase tropeçando na faixa do meio. O motorista parou como se estivesse esperando por alguém. Abriu a porta antes mesmo de eu pedir. Eu entrei sem fôlego, tremendo dos pés à cabeça. Ele ligou os faróis altos e ficou olhando pelo retrovisor como quem tenta entender o que tem atrás. O jeito dele me deixava ainda mais nervoso, porque parecia que estava vendo algo que eu não via. Depois de alguns segundos, ele falou baixo, sem me encarar. "Você estava andando com quem?" Eu não respondi. Achei que não tivesse entendido direito. Ele repetiu, dessa vez mais lento. Eu vi 2 homens caminhando, um alto e outro pequeno, mas só um deles fazia sombra. O calor que subiu pelo meu rosto na hora quase me fez desmaiar. Eu quis perguntar mais, quis dizer que não era possível, que eu estava sozinho, mas a voz simplesmente não saiu. A caminhonete seguiu pela pista e cada vez que ele olhava pelo retrovisor, eu prendia a respiração. Tinha medo de ver algum reflexo que não combinasse com a realidade. Em dado momento, talvez para quebrar o silêncio ou só para me distrair, ele perguntou meu nome. Eu respondi, sem pensar muito. Era a única coisa que eu conseguia dizer sem tremer. O motorista ficou quieto por alguns instantes, como se reconhecesse. Depois comentou num tom estranho. "Engraçado. Ouvi esse nome ontem, no obituário do jornal daqui." Aquilo me deu um choque tão grande que minha visão embaçou. Não consegui falar mais nada. Ele não explicou, não desenvolveu, não perguntou se eu tinha parentes com o mesmo nome. Só dirigiu até o portão da casa onde eu estava hospedado. Eu desci rápido, quase tropeçando de novo. A caminhonete saiu sem esperar agradecimento. Não olhei para trás. Entrei direto, travei a porta, me joguei na cama com a roupa do jeito que estava. O coração não desacelerava. Era como se o silêncio ainda estivesse ali, grudado em mim, me ouvindo. No dia seguinte, eu fui ao mercadinho da cidade só para confirmar. Peguei o jornal do dia anterior. A página de obituários tinha poucos nomes, como sempre, e lá estava, o meu. Mesma grafia, mesma idade. A foto não era minha, mas a coincidência era absurda demais para eu conseguir engolir. Passei o resto do dia tentando achar explicações.
Pode ter sido uma brincadeira do motorista? Pode. Pode ter sido coincidência? Pode. Pode ter sido cansaço, luto, estresse? Pode ser tudo isso. Mas não há estresse capaz de deixar marcas de passos ao seu lado num asfalto seco. E nenhuma coincidência explica uma voz sussurrando no seu ouvido, com a respiração quente. Hoje, quando caminho sozinho, principalmente à noite, eu ainda escuto às vezes um som atrás de mim. Não sempre, só quando estou cansado demais, ou quando tento ignorar. A frase nunca saiu da minha cabeça. A pressa não muda o destino. E eu juro que tem dia que parece que aquele outro passo ainda está ali, acompanhando o meu, à espera. Eu não sei exatamente quando comecei a notar que a casa tinha alguma coisa fora do lugar. No começo, era só a sensação de que tudo ali tinha parado no tempo. A pintura era de décadas atrás, o cheiro de madeira velha impregnado em cada canto, e as janelas emperrando como se estivessem fechadas desde sempre. Comprei porque estava barata, num bairro tranquilo, e porque eu precisava de um lugar meu depois de um período complicado. A documentação mencionava que o antigo dono tinha saído sem aviso. Nada muito claro. Só constava que ele morava sozinho e que a família distante não tinha interesse em nada. Não dei muita importância. Achei que era gente que some por conta própria mesmo. Quando peguei a planta original, vi que existia um pequeno sótão na parte central do telhado. Olhei cada canto da casa, cada possível alçapão ou escada retrátil, e não achei nada. Assumi que durante alguma reforma antiga tinham fechado o acesso. Como eu queria mexer no forro e talvez aproveitar algum espaço ali, contratei 2 pedreiros conhecidos. Eles trabalharam por alguns dias sem reclamar, mas numa manhã, enquanto eu tomava café, um deles me chamou de lado para falar que tinham ouvido barulho de passos. Não era bicho, segundo eles, porque fazia peso, e também ouviram algo arrastando, como um móvel pequeno, direto acima de onde estavam mexendo. Eu ri na hora, falei que era imaginação deles, mas percebi que ficaram meio incomodados. No final da tarde, pediram para não voltar. Disseram que não se sentiram bem trabalhando ali. Fiquei alguns dias sem mexer na casa, só tentando organizar o básico. À noite, eu dormia rápido porque chegava cansado. Até que numa dessas, acordei com um som forte vindo do teto, como se alguém tivesse batido com a mão aberta. Na hora, pensei que era um pedaço do forro soltando, mas quando acendi a luz, vi que uma parte do teto, bem acima da cama, estava estufada. Não era grande, mas parecia que algo tinha empurrado de dentro para fora. Subi numa cadeira, toquei o gesso, e ele cedeu um pouco, abrindo uma fenda de quase um palmo. Era como se tivesse um espaço escondido ali em cima. Fui buscar uma lanterna e empurrei mais um pouco. O gesso quebrou fácil e caiu. Quando enfiei a cabeça naquele vão, a luz iluminou um lugar tão apertado que mal dava para alguém sentar. O espaço era menor do que eu imaginava que um sótão seria, mas parecia um esconderijo improvisado. Tinha uma cama de ferro, daquelas antigas, com um colchão fino encardido. No canto, uma bacia cheia de água parada, que devia estar ali há muito tempo, porque o cheiro subiu na mesma hora. Mas o pior eram as paredes. Estavam cobertas de fotografias, todas coladas com fita, umas por cima das outras. A primeira que eu peguei mostrava eu mesmo, dormindo. Eu reconheci o lençol, a posição, tudo. Mas aquilo não fazia sentido, porque eu nunca tirei foto dormindo e ninguém tinha acesso ao meu quarto. Peguei outra. Eu estava na cozinha comendo, só que num dia que ainda não tinha acontecido, pelo menos não do jeito que estava ali. A camiseta que eu usava naquela foto, eu só fui comprar dias depois. Conforme olhava mais, percebia que eram momentos do meu dia a dia, íntimos, absolutamente banais, mas que pareciam vir de algum lugar adiante do meu próprio tempo. Desci daquele sótão improvisado tremendo.
Não sabia o que pensar. Passei a noite acordado, sentado no sofá, tentando racionalizar aquilo. Fiquei repetindo para mim mesmo que alguém podia ter invadido, que talvez eu tivesse algum tipo de sonambulismo e não lembrasse, mas nenhuma hipótese encaixava. Era mais fácil achar que eu estava ficando maluco. Nos dias que se seguiram, começou um negócio ainda mais estranho. Acordava sempre com o corpo cheio de pó, principalmente nos braços e nas pernas, como se eu tivesse me arrastado por algum canto da casa. As unhas viviam pretas, não de graxa ou terra, mas daquele pó fino que cai quando a gente mexe em madeira velha. Tentei prestar atenção no que fazia antes de dormir, mas não tinha nada de diferente. Teve uma manhã em que acordei com os dedos doendo, como se eu tivesse cavado alguma coisa com a mão fechada. A cama estava toda suja de pó. Cheguei a pensar que eu tinha ido até o sótão de novo, mas as tábuas que cobriam o buraco estavam intactas. Mesmo assim, aquela sensação de que eu não estava sozinho dentro do meu próprio corpo começou a crescer. Era como se tivesse algo usando minhas noites para fazer coisas que eu não lembrava. A situação piorou de verdade quando um vizinho veio falar comigo. Eu estava chegando do trabalho, fim de tarde, e ele me chamou pelo nome. Disse que precisava comentar uma coisa, mas que tinha medo de estar confundindo. Ele contou que na madrugada anterior tinha olhado pela janela e visto alguém no meu telhado. Disse que era eu. Pelo menos achei que fosse, ele falou. Só que a descrição que ele fez não era humana. Segundo ele, a pessoa estava andando de quatro como um animal e a cabeça estava virada para trás, olhando direto para a janela dele. Ele falou isso quase cochichando, como se tivesse vergonha de dizer. Agradeci e fui embora, mas meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia rasgar o peito. A parte que realmente acabou comigo foi quando ele completou, meio sem querer, que esse eu estava no telhado por volta de meia-noite. E eu sabia exatamente onde eu estava nesse horário, no trabalho, em outro bairro, longe dali. Não tinha nenhuma chance de eu estar em casa. Nenhuma. A partir daquele dia, ficou impossível dormir. Eu trancava tudo, fechava cada janela, deixava a luz acesa, mas não adiantava. Acordava sempre com aquela sujeira nas mãos. Comecei a sentir medo de mim mesmo, como se houvesse alguém dividido comigo, fazendo coisas que eu não controlava. Fiquei paranoico, imaginando que talvez o antigo morador tivesse se escondido ali, vivendo naquele espaço minúsculo, descendo à noite sem que ninguém percebesse. Só que isso não explicava as fotos, muito menos a descrição do vizinho. Não sei exatamente o que aconteceu primeiro, mas lembro que um dia simplesmente acordei com a sensação de que eu precisava ir embora. Era como um instinto dizendo que se eu ficasse mais uma noite, algo ia acontecer comigo ou com alguém que me visse. Botei algumas roupas numa mochila e saí. Passei alguns dias num hotel barato até conseguir vender a casa. Consegui até rápido demais, o que nem me surpreendeu. Só queria me livrar daquilo. O novo dono começou a mexer na estrutura alguns dias depois. Ele me encontrou na rua, por acaso, e comentou que tinha achado o sótão fechado com tábuas novas. Disse também que tinha uma anotação escrita a giz no pedaço de madeira que bloqueava o acesso. Ele achou que eu tinha deixado aquilo ali, alguma coisa de obra. A frase era curta, escrita com pressa, quase tremida. Se abrir, ele desce. Eu juro que não escrevi aquilo. Eu nunca teria coragem de subir lá de novo, nem de chegar perto. Até hoje não sei quem colocou aquela mensagem, nem quando. Só sei que passei a evitar até caminhar naquela calçada. A casa está lá, em pé, com uma família nova morando dentro. E eu não sei se eles já ouviram algum barulho acima do forro. Não sei se já viram alguma coisa. O que eu sei é que às vezes acordo no meio da madrugada com aquela sensação antiga nas mãos. Aquele pó fino que eu tento convencer a mim mesmo que não está ali, mas sempre está.
Eu só lembro daquele barulho subindo do fundo, como se a água estivesse fervendo lá embaixo, e juro que passei alguns segundos parado, tentando decidir se dava mais um passo ou se voltava para dentro. Nunca imaginei ouvir algo daquele tipo vindo de um poço que, teoricamente, estava fechado havia mais de 20 anos. Se eu tivesse ido dormir cedo naquele dia, nada disso tinha acontecido. Mas fiquei enrolando na cozinha, ouvindo o vento bater no telhado do sítio, e quando voltei para o quarto, já depois da meia-noite, aquele som começou. Era um som abafado, profundo, como se tivesse vida lá embaixo. Fiquei travado na porta, encarando pela janela a tampa do poço soltando vapor pelas bordas. Antes disso tudo, eu nunca dei bola para aquele poço. Para mim era só mais uma estrutura velha do fundo do quintal. Meu avô mandou fechar quando eu era criança, e desde então ninguém encostava ali. Lembro só de alguém comentar que o poço não secava nunca, e de uma época em que uns bichos sumiam no sítio e todo mundo ficou preocupado. Mas o assunto morreu quando o concreto entrou no lugar. No começo daquele mês, quando fui ajudar meu tio a fazer uns reparos, notei a primeira rachadura. Parecia uma linha fina, torta, atravessando a tampa. Mostrei para ele e ele deu de ombros. "O tempo faz isso", disse. Eu também achei que fosse isso, até que a rachadura cresceu tanto em poucos dias que dava para enfiar os dedos ali. Depois que o concreto afundou uns centímetros, a gente tentou reforçar. Misturamos cimento novo, espalhamos por cima, colocamos pedra. Demorou quase a tarde inteira. Quando acordamos no dia seguinte, parecia que alguém tinha dado um murro por baixo. O material estava todo quebrado, espalhado pelo chão, como se tivesse sido cuspido para fora. Meu tio empalideceu na hora, mas não quis comentar. Só falou para deixar isso quieto. A verdade é que ninguém queria mexer naquele assunto. Tinha uma tensão no ar, como se alguém estivesse escondendo alguma coisa. E eu sentia isso cada vez que olhava para aquele poço. Na madrugada em que o vapor começou a sair, o ar ficou tão quente que parecia que tinham acendido uma churrasqueira ali. Fui me aproximando devagar, com a lanterna tremendo na mão. A luz cortou o vapor, e por um instante achei que a água estava borbulhando lá embaixo, mas não fazia sentido, porque não dava para ver nada além de sombra. O som, porém, estava lá. Um borbulho forte, constante, que subia pela estrutura. Quando cheguei perto o bastante, senti o cheiro. Não era de queimado, não era de coisa estragada. Era um cheiro quase metálico, pesado, que grudava no nariz. Me deu um enjoo imediato. A lanterna bateu bem na borda do poço, e quando vi, minhas pernas perderam força. Tinha marca de unha no cimento, várias. Não eram riscos soltos, eram arranhadas de verdade, fileiras de 4, às vezes 3, algumas profundas, outras mais rasas, tudo vindo de dentro para fora, como se alguém tivesse tentado escalar pela parede interna, usando as unhas para se apoiar. Não consegui falar nada, só fiquei ali, parado, contando as marcas e tentando entender como aquilo podia existir num poço lacrado há tanto tempo. Voltei correndo para casa e acordei meu tio. Ele não gostou. Disse para eu não mexer com coisa antiga. Quando insistimos em olhar juntos, o vapor já tinha diminuído e o barulho estava mais fraco. Mas as marcas estavam lá. Ele passou a mão devagar, sem coragem de dizer nada. Depois, simplesmente virou as costas e entrou. Eu não consegui dormir mais. Deitei, mas fiquei ouvindo o vento, esperando aquele barulho voltar. Na manhã seguinte, saí para ver de longe, só para confirmar que eu não tinha imaginado nada. A tampa do poço não estava mais no lugar. Não era só a rachadura, não era só o deslocamento de antes. A tampa tinha sido empurrada e rolado pelo chão, estava a uns 5 metros dali. O chão ao redor estava completamente seco, nenhuma marca de passo, nenhum rastro de arrasto, nada.
Fiquei mais de 10 minutos rodando em volta, procurando qualquer coisa, pegada, marca de gado, trilha de animal, galho quebrado, qualquer pista de direção. Parecia que só a tampa tinha se movido, nada mais tinha tocado o chão. Meu tio saiu pouco depois, parou ao meu lado, cruzou os braços e ficou olhando. A expressão dele não era de susto, era de quem reconhece alguma coisa. Isso me marcou mais do que todo o resto. Perguntei se alguém já tinha visto algo parecido antes. Ele demorou para responder. Depois disse só que, na época em que fecharam o poço, tinha algo errado lá dentro. Perguntei o quê? Ele não quis falar. Entrou para dentro como se o assunto tivesse acabado. Aquilo mexeu comigo. O resto do dia passei com a sensação de que tinha alguém observando de longe. Nem sei explicar de onde isso vinha, mas a cada vez que eu olhava para o fundo do quintal, parecia que tinha alguma coisa esperando que eu chegasse perto de novo. A gente tentou colocar a tampa no lugar, mas ficou frouxa, como se algo tivesse empurrado de tal jeito que nem encaixava mais direito. Meu tio falou que ia mandar cimentar de novo, mas isso nunca aconteceu. Até hoje, o poço está daquele jeito, aberto, mas escuro, como se tudo o que houve lá dentro estivesse só, quieto. Eu queria ter uma explicação lógica para isso, mas não tenho. O que saiu dali não deixou marca, não deixou rastro, não deixou nada. Parece absurdo falar assim, mas é como se tivesse subido e simplesmente seguido sem tocar o chão. A única coisa que ficou foram as unhas marcadas no cimento. Essas eu vi de perto. E não tem como esquecer. Vou contar do jeito que aconteceu, porque não tem outra forma de explicar isso sem voltar um pouco naquela época. Eu chegava em casa sempre depois das 2 da manhã. Era o horário do meu trabalho e já fazia parte da minha rotina. Entrar, tirar o sapato perto da porta, jogar a mochila no sofá e ficar um pouco na sala antes de tomar banho. O prédio era antigo, corredor estreito, paredes meio ocas, tudo muito silencioso, e eu sempre gostei desse silêncio. A primeira coisa estranha aconteceu numa quarta-feira. Eu estava sentado no sofá, ainda com a luz da sala ligada, quando ouvi 3 batidas na porta. Não foi nada suave, foi firme, como alguém que sabe que tem alguém acordado ali dentro. Eu até pensei que fosse algum vizinho com problema no encanamento, sei lá. Fui abrir e o corredor estava vazio. E não era aquele vazio normal. Parecia que o ar ali fora estava mais frio do que deveria. Não era vento, não era corrente de ar. Era parado, só frio. Eu não dei muita atenção e fechei a porta. 2 dias depois, as batidas se repetiram. Mesma coisa. 3 batidas, no mesmo horário, quase como se a pessoa tivesse marcado aquilo. Eu cheguei a olhar pelo olho mágico e não vi nada. Só o corredor parado daquele jeito, que parecia maior do que realmente era. Isso me incomodou mais do que ver alguém ali. Abri a porta devagar e de novo não tinha ninguém. A partir da 3ª noite, eu comecei a esperar. Eu sei que não faz sentido nenhum fazer isso, mas era pior ficar sentindo aquela ansiedade de pensar que podia acontecer a qualquer momento. Então, eu já deixava a luz da sala acesa e ficava ouvindo. Quando deu o horário, veio de novo. Só que dessa vez, não foram só batidas. Alguém chamou meu nome. Não era alto, não era desesperado. Era baixo, quase íntimo, como se fosse alguém que me conhecia desde sempre. O tipo de voz que a gente reconheceria mesmo que estivesse de costas. Na mesma hora, eu senti minhas pernas ficarem moles. Aquilo não era possível. Eu pedi, baixinho, para que fosse só coisa da minha cabeça. Eu encostei o ouvido na porta, sem coragem de abrir, e o corredor ficou quieto de repente. Quieto demais. Um silêncio que incomodava. Eu fechei a tranca com mais força do que o necessário e fui dormir mal.
Na noite seguinte, antes mesmo de dar o horário, eu decidi fazer uma coisa idiota. Eu fiquei parado atrás da porta esperando. Eu queria pegar a pessoa no momento em que ela fosse bater, para ver quem era, para acabar logo com aquilo. Só que eu não sei se essa foi uma decisão minha ou se eu só estava cansado demais para pensar melhor. Quando ouvi o primeiro toque, eu já estava com a mão na maçaneta. Abri de uma vez como quem puxa o curativo rápido e foi aí que eu vi uma mão fina, clara, como se a pele fosse muito esticada. Ela estava a poucos centímetros da maçaneta, como se tivesse vindo bater de novo. Quando eu abri a porta, ela recuou tão rápido que eu só consegui ver o movimento entrando para o lado direito do corredor, onde não tinha nada além da parede. Eu fiquei paralisado. Juro que não consegui respirar direito. Fechei a porta quase sem perceber, com o coração acelerado de um jeito que eu não tinha sentido antes na vida. Naquela noite, eu fiquei acordado até o sol nascer. A partir daí, as coisas ficaram piores. As batidas mudaram de lugar. Começaram a vir de dentro. Primeiro do banheiro, depois da cozinha, depois da porta do quarto. E sempre no mesmo ritmo, sempre nas mesmas 3 batidas. Eu já não sabia mais se estava perdendo a cabeça, se era alguém me perseguindo ou se era alguma outra coisa. O que eu mais temia era descobrir que tinha alguém escondido lá dentro comigo. E isso, de certa forma, era mais assustador do que qualquer explicação sobrenatural. Uma madrugada, quando as batidas começaram vindo da porta da sala, eu decidi enfrentar. Eu abri de vez, com a luz apagada mesmo, só com a luz fraca da rua entrando pela janela. Quando a porta abriu, eu senti aquele mesmo frio. Só que dessa vez, não era só o ar. Era como se alguém tivesse passado rápido por mim, como quem tenta passar despercebido. Olhei para o chão, no corredor, para todos os lados. Não tinha nada nem ninguém. Quando fechei a porta, alguma coisa me fez olhar para a parede da sala. Pareciam manchas no começo, mas quando eu cheguei mais perto, percebi que eram marcas. Marcas de dedos, muitas, como se mãos sujas ou molhadas tivessem passado ali repetidas vezes. Todas apontando para o corredor que dava para o meu quarto. Eu senti um mal-estar tão grande que tive que me apoiar no armário. Eu não queria entrar naquele corredor de jeito nenhum. Eu não queria entender o que aquelas marcas queriam dizer. Parecia que algo estava me guiando, me empurrando, querendo que eu fosse até lá. Mas eu não fui. Eu travei na porta da sala, encostado na parede, suando frio e tentando me convencer de que aquilo podia ter vindo de mim, ou de algum vazamento, ou de qualquer outra coisa. É impressionante como o cérebro força explicações que não fazem sentido só para a gente conseguir continuar respirando. Depois daquela noite, eu nunca mais ouvi as batidas. Nunca mais senti aquela presença atrás da porta. Nunca mais vi as marcas nas paredes, porque eu saí do apartamento no dia seguinte, com a roupa do corpo e uma mochila. Eu já tentei voltar lá uma vez, só para ver se aquilo tudo era mesmo real. Mas quando cheguei na porta, parei. O corredor parecia o mesmo de sempre, mas eu conhecia aquele silêncio. Era o mesmo silêncio que eu ouvi na primeira noite. O tipo de silêncio que parece esperar alguma coisa. Eu sei que isso tudo soa estranho, exagerado, impossível. Mas foi assim que aconteceu. E eu ainda acordo às vezes no meio da madrugada com a sensação de que alguém tocou na minha porta, sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo horário, e eu continuo sem abrir.